Você já pensou no que significa viver em um mundo onde Deus não fala mais? Não estou perguntando se ele parece distante na sua vida hoje. Estou perguntando se você consegue imaginar o que é carregar, geração após geração, um silêncio tão profundo que parece ter sido cuspido diretamente do abismo. 400 anos. 400 anos em que não houve um único profeta verdadeiro, nenhuma nova palavra, nenhum novo sinal vindo do céu. Você consegue sentir o peso desse número? Não foram apenas dias difíceis, foram séculos, e não foram apenas pessoas esperando. Foram famílias inteiras nascendo, crescendo, morrendo, todas enterradas no mesmo solo seco de uma promessa que parecia não chegar nunca. A promessa que eu te trago agora é amarga, mas libertadora. Quando Deus finalmente rompe o silêncio, Ele não vem com palavras doces. Ele não chega para fazer carinho nas suas feridas. Ele não vem para te dar tudo o que você pediu. Ele vem para confrontar. Ele vem para virar tudo de cabeça para baixo. E a verdade que quase ninguém quer admitir é que muitas vezes ele fica em silêncio porque sabe que quando falar, o impacto vai ser tão devastador que poucos estarão prontos para aguentar. Imagine a cena. O povo de Israel mantém seus rituais, sacrifícios no templo, orações murmuradas, festas tradicionais. As crianças crescem ouvindo histórias de um Deus que abriu mares, que enviou fogo do céu, que derrubou muralhas. Mas quando elas levantam os olhos à noite e perguntam, e agora? Onde ele está agora? Os adultos não sabem o que responder. O céu está mudo. Nenhuma chama desce, nenhum mensageiro vem, só o eco dos velhos contos misturado ao barulho seco da rotina. E então, quando já não se espera mais, surge algo. Um sussurro estranho vindo do deserto. Um homem selvagem, desgrenhado, com olhos queimando de fervor, vestido de pele de camelo, gritando para quem quiser ouvir, e para quem preferir tapar os ouvidos também. João Batista não surge no centro religioso. Não aparece cercado de livros sagrados, nem de pergaminhos. Ele aparece longe, lá fora, entre as pedras e os espinhos, comendo gafanhotos e mel silvestre, com uma voz tão afiada que parecia capaz de cortar o próprio ar. Aqui vem a virada que ninguém esperava. O fim do silêncio não foi anunciado em trombetas celestiais, nem com anjos brilhantes surgindo no templo. O fim do silêncio veio na forma de um grito bruto, um grito desconfortável, um grito que chamava o povo à vergonha, ao arrependimento, à transformação. Deus escolheu romper 400 anos de vazio, não com consolo, mas com confronto. Ele escolheu um homem que não fazia alianças com o poder, que não suavizava palavras, que não aliviava a culpa. Ele escolheu alguém que jogava na cara da geração que ela estava podre por dentro. Você consegue imaginar o impacto disso? O choque das multidões saindo de suas casas para ouvir alguém que só oferecia verdade crua? As famílias parando o que faziam para correr ao deserto, não porque queriam conforto, mas porque, no fundo, sabiam que algo estava prestes a explodir. Quando Deus finalmente falou, Ele não veio para ser diplomático. Ele veio para incendiar corações. Ele veio para avisar: preparem-se, porque o que está vindo depois de mim vai te arrebentar por dentro. E talvez, só talvez, Ele esteja tentando fazer a mesma coisa agora, na sua vida. Talvez, mesmo depois de todo esse tempo, ele esteja esperando a hora certa para gritar de novo. E o grito dele não vai ser para massagear o seu ego. Vai ser para destruir as muralhas que você construiu ao redor da alma. Você está preparado para ouvir? Ou vai continuar esperando por um Deus suave, que vem sempre do jeito que você quer, enquanto ele se aproxima pelo caminho mais imprevisível, pronto para virar tudo do avesso? Você já se perguntou por que as pessoas correm para algo que dói? Por que multidões largariam suas casas, atravessariam desertos, enfrentariam fome e calor, tudo para ouvir um homem que não prometia nada doce? Imagine a cena.
Um homem selvagem, João Batista, à beira do Jordão, gritando como se o mundo estivesse acabando, chamando todos de víboras, denunciando pecados, expondo hipocrisias. E ainda assim, o povo corria até ele. Eles corriam não porque João os aliviava, mas porque ele os confrontava. E no fundo, todos sabiam que precisavam disso. Aqui está a promessa crua que ninguém conta. Quando Deus finalmente fala, Ele não vem só para curar, Ele vem para cortar. Ele não vem apenas para acariciar as feridas, Ele vem para rasgar o que está necrosado. Ele não diz apenas você é amado, Ele também diz você precisa mudar ou será consumido. João Batista não reunia multidões porque era carismático. Ele reunia multidões porque por trás de cada palavra dura havia um eco que todos reconheciam. O tempo acabou. Imagine as fileiras de homens endurecidos, mulheres marcadas pela vida, jovens assustados, velhos cansados, todos de pé à beira de um rio, ouvindo que precisavam se arrepender. Ouviam João dizer: o machado já está posto à raiz das árvores. Ou seja, não há mais tempo para fingir. Não há mais espaço para máscaras. Não há mais desculpas. Ou você se dobra agora, ou será arrancado do chão. Isso não era discurso motivacional. Isso era sentença. Aqui vem a virada brutal. João não oferecia alívio. Ele oferecia verdade. E a verdade, quase sempre, dói mais do que qualquer castigo. Ele não dizia que o problema estava apenas nos romanos, no sistema, na política, no império. Ele dizia que o problema estava neles mesmos, nos corações endurecidos, nos pecados secretos, nos pactos silenciosos que todos haviam feito com a mentira. Você consegue visualizar a cena? Uma multidão parada, em silêncio, sentindo o peso de cada palavra, percebendo que aquele homem estranho no deserto não estava brincando. Ele não era um louco qualquer. Ele era a trombeta final antes do impacto. Quando Deus finalmente rompeu o silêncio, Ele não mandou um mensageiro para dizer tudo bem. Ele mandou um mensageiro para dizer: vocês estão no limite e o fogo está vindo. E hoje, se você ouvir esse mesmo chamado ecoando dentro de si, vai ter coragem de parar? Vai ter coragem de encarar? Ou vai continuar fugindo, tapando os ouvidos, fingindo que não está ouvindo, enquanto o machado se aproxima das raízes da sua própria vida? Você já sentiu aquele instante em que o ar parece mudar, como se o universo inteiro prendesse a respiração porque algo está prestes a acontecer? Imagine João Batista ali, gritando no deserto, rasgando almas com suas palavras, e então ele aparece. Sem aviso, sem trombetas, sem exército, Jesus chega até João, um homem comum vindo de Nazaré, vestindo roupas simples, com mãos calejadas de carpinteiro. E no instante em que os olhos de João encontram os dele, o mundo inteiro parece estremecer. Aqui está a promessa intensa que quase ninguém entende. Quando Deus finalmente rompe o silêncio, Ele não vem do jeito que você espera. Ele não chega em esplendor, não vem montado num cavalo de fogo, não surge cercado de luz cegante. Ele vem discreto, escondido naquilo que parece ordinário. E essa é a armadilha mais perigosa de todas. Porque nós passamos tanto tempo esperando o extraordinário que quando ele se apresenta no comum, simplesmente não reconhecemos. Imagine João, o profeta selvagem que não temia chamar sacerdotes de hipócritas e soldados de corruptos, de repente empalidecendo. Seus lábios tremem, sua voz, sempre firme, agora vacila. Ele olha para Jesus e sussurra: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ali, o homem que gritava para as multidões abaixa a cabeça, porque ele sabe que chegou o momento que todos esperavam, mas que ninguém entende. Aqui vem a virada emocional, que rasga tudo por dentro. Aquele que João anunciava como o fogo, como o juiz, como o poderoso, aparece pedindo humildemente para ser batizado, não para se exaltar, mas para descer. Não para ser servido, mas para se entregar.
Aquele momento, à beira do Jordão, não era apenas um ritual simbólico. Era o choque do céu encontrando a terra. Era o eterno entrando no tempo. Era a verdade se apresentando de forma tão simples que só os humildes conseguiriam perceber. Você consegue visualizar as águas se agitando suavemente, o murmúrio das pessoas ao redor, o céu pesado, prestes a se abrir. João estendendo as mãos, ainda hesitante, ainda pequeno diante daquele que ele sempre anunciou. Quando Deus finalmente falou, não foi com trovão, foi com presença, foi com um homem comum que carregava em si um poder que nenhum olho treinado soube ver. E hoje, será que você está preparado para reconhecer a voz de Deus quando ela vier pelo caminho mais humilde, mais inesperado, mais sutil? Ou será que você ainda está preso esperando luzes, sinais, barulhos, enquanto ele já está diante de você, de mãos estendidas, pedindo apenas, deixa-me entrar? Você já percebeu como os momentos mais decisivos da história muitas vezes acontecem em silêncio, sem anúncio, sem alarde, sem multidões gritando? Imagine a cena. Jesus sai das águas do Jordão, gotas escorrendo pelo rosto, os olhos fechados e, de repente, o céu se rasga. Uma luz desce como uma pomba, repousa sobre ele e uma voz ecoa pelo espaço. Este é meu filho amado, em quem me agrado. O que estava escondido agora é revelado. O céu não está mais calado. Deus finalmente falou, e ele falou diretamente sobre o Filho. Aqui está a promessa arrebatadora que poucos percebem. Quando Deus rompe o silêncio, ele não está apenas fazendo barulho. Ele está revelando identidade. Ele não vem só para sacudir o mundo externo. Ele vem para afirmar, para selar, para dizer, este é o caminho. Olhem para ele. A maior virada aqui não é apenas o céu se abrindo. É a certeza de que, entre todas as vozes, agora existe uma confirmação final e pública sobre quem é Jesus. Imagine a tensão na multidão. Alguns caem de joelhos, outros ficam paralisados, sem saber se fogem ou se aproximam. O deserto inteiro parece segurar o fôlego, porque agora não é mais apenas João gritando, não é mais apenas um homem simples andando entre eles. Agora é o próprio céu dizendo, este é ele, este é o que vocês estavam esperando, mesmo sem saber. Aqui vem a virada dramática que ninguém esperava. A confirmação não vem no palácio, não vem no templo, não vem diante dos reis. Vem num canto esquecido, entre poeira e água, diante de um grupo de gente comum. Deus não faz marketing celestial. Ele fala onde poucos estão olhando, para que apenas os atentos entendam. Ele planta o maior anúncio do universo no lugar mais humilde e espera para ver quem terá olhos para perceber. Você consegue visualizar isso? O som da água caindo das roupas de Jesus, o céu abrindo como se rasgasse a própria realidade. Uma voz que vibra não só no ar, mas dentro do peito de cada um ali. Quando Deus finalmente falou, ele falou com clareza absoluta, sigam ele. Mas o mundo estava ocupado demais, distraído demais, cego demais para entender o tamanho do que acabava de acontecer. E hoje, você consegue ouvir essa mesma voz ecoando? Você consegue perceber que, às vezes, a maior revelação não está no barulho, mas no silêncio rasgado no momento certo? Ou será que, como tantos, você está tão distraído esperando fogos de artifício que não enxerga o céu aberto bem acima de você? Você já sentiu aquele frio invisível que corre pela espinha quando alguém te diz, o que está vindo será muito maior, muito mais devastador do que você imagina? Imagine João Batista, que já havia sacudido todo um povo com sua voz, de repente recuar. Imagine ele olhar para a multidão e dizer, eu batizo vocês com água, mas quem vem depois de mim batizará com fogo e com o Espírito. Aqui está a promessa sombria que poucos têm coragem de encarar. Deus não rompe o silêncio apenas para entregar consolo.
Ele rompe o silêncio para preparar o terreno para algo avassalador. João, que já era chamado de profeta, que já fazia as multidões estremecerem, sabia que ele era apenas o mensageiro, apenas o início. O verdadeiro impacto estava para chegar, e ele não vinha para suavizar. Ele vinha para incendiar. Imagine os rostos na multidão. Pessoas que já estavam assustadas com as palavras cortantes de João, agora arregalam ainda mais os olhos. Se isso aqui já é difícil de suportar, o que será desse alguém maior? E aqui vem a virada dramática. João não está preparando o povo para mais um líder religioso, para mais um discurso bonito. Ele está preparando todos para um batismo de fogo, algo que não apenas molha a superfície, mas consome, purifica, queima até o último resquício de orgulho. Você consegue visualizar essa tensão? O silêncio pesado que cai logo depois dessas palavras, o sussurro nervoso entre os homens, as mães segurando os filhos mais perto. O deserto parece ficar mais quente, mais seco, como se antecipasse o fogo anunciado. João não está brincando. Ele não está exagerando. Ele sabe o que vem e sabe que poucos estarão prontos. Quando Deus finalmente falou, ele não disse apenas, aqui estou. Ele disse, preparem-se, porque o que está chegando não vai apenas te tocar, vai te transformar, vai te quebrar, vai te refazer do avesso. E hoje, você consegue sentir esse prenúncio? Esse calor invisível que avisa que há algo muito maior, muito mais profundo vindo em sua direção? Ou será que você, como tantos, está apenas preocupado em não se queimar, enquanto o fogo de Deus já lambe a borda da sua vida, pronto para atravessar tudo? Você já presenciou aquele momento em que tudo se alinha, quando as palavras antigas, as profecias, os avisos, tudo finalmente se encontram no centro de uma única cena? Se isso te tocou, não deixa passar em silêncio. Às vezes, a única coisa que precisamos fazer é reconhecer, bem dentro da alma: eu ouvi, eu estou ouvindo. E se você está ouvindo, eu vou estar aqui, lendo no escuro, esperando para encontrar quem ainda tem coragem de escutar.